Queridos irmãos, boa noite a todos, boa noite aos internautas. Vamos fazer uma prece. Diante da beleza divina e da bondade de Deus, que nos concede a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Obrigado, Senhor, pela vida, pelas oportunidades, pelo aprendizado. Alivia as ansiedades e as dores, Senhor, daqueles aflitos. Dai fé e coragem àqueles que ainda não perceberam o teu imenso amor. Que possamos valorizar esse momento de vida e de oportunidade para crescermos no princípio evolutivo, para que o dia que voltarmos, podemos dizer: Senhor, nós fizemos tudo o possível para cumprir as missões que nos confiastes. Ilumina aqueles que ainda estão nas escuridões, aqueles que têm ideias suicidas possam despertar para a realidade da importância desse momento na vida material. Possam eles refletir e possam entender que a vida é eterna e o amor não tem limites. Em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da casa, damos por aberto a parte doutrinária dos trabalhos de hoje. Vamos falar sobre reforma íntima. Como entender essa reforma íntima? Como fazê-la? O que significa isto, afinal? A doutrina espírita, ela, no seu conhecimento, nas suas instruções, nos seus ensinos dados pelos espíritos, fala muito nesta reforma, na necessidade desta reforma. Mas quando a gente ouve falar em reforma, a primeira ideia que vem é a reforma do imóvel, a reforma de nossa casa. Como faço a reforma da minha casa? A gente planeja, estuda, verifica o que está errado, o que tem que ser mudado, o que não serve mais, o que pode ser adequado, faz um projeto, analisa, conversa com os familiares e em fase, então, começa a reforma da residência. Muitas vezes nós permanecemos junto ao imóvel a ser reformado. Aí nos deparamos com uma série de transtornos, de mudanças, de sujeira, de limpeza, e aquilo muitas vezes nos deixa aflitos. Mas isso é a reforma. Então, reforma é o ato de modificar-nos. Por que nós precisamos de reformas íntimas? Nós somos espíritos imortais. Nós viemos novamente à matéria e trazemos conosco as nossas imperfeições. Trazemos conosco os nossos positivismos e os nossos negativismos. E trazemos também as virtudes que nós já adquirimos na sequência das outras reencarnações. Isso é natural. Mas então por que eu me reformar? Porque o espírito, ainda nós imperfeitos, e vivendo num mundo de provas e expiações, evidentemente trazemos também as imperfeições negativas, que vão influenciar em demasia na nossa existência. Então, o que fazer? O interessante e o importante seria que no momento da concepção,
nós já começássemos a conversar com o feto. A mãe, o pai, dizendo a ele a importância dele e o amor que já estamos sentindo e desejando a ele as boas-vindas, para que ele tenha um sentimento nobre, bom, já trabalhado. Mas isso não é possível no momento e não foi possível conosco, porque nós não sabíamos disso. Hoje a ciência já comprova que a conversa da mãe, do pai com o feto dá a ele um sentimento diferente, até de amor, de compreensão, quando ele nasce. Mas observando os nossos filhos, os nossos netos, os nossos irmãos, nós observamos que eles são diferentes. E que todos nós temos algumas coisas que têm que ser corrigidas, desde a nossa primeiro momento na vida material. Mas isso nem sempre a gente faz. Nós deixamos que aqueles hábitos, aquelas imperfeições, circulem normalmente na nossa vida. Mas quando chegamos a uma certa idade, nós começamos a sentir os reflexos dos nossos pensamentos negativos. E começamos a sentir tormentos, aflições, enfermidades, contrariedades, desgostos pela vida, ideias que não nos levam à felicidade jamais. Ideias ruins, ódios, mágoas, rancores. E nós não sabemos o porquê de tudo isto. Nós também sabemos que podemos evitar tudo isto, mas muitas vezes nós não temos a mínima vontade de mudarmos em nada. Então, quando as coisas se complicam na nossa vida, nós saímos à procura de alguma coisa que possa nos orientar. E muitos chegam na casa espírita pela dor, pelo sofrimento, pela desesperação. Mas quando eles percebem que eles precisam fazer algumas alternâncias na forma de viver, eles vão embora. Muitos de nós costumam afirmar: eu nasci assim, eu sou assim, vou viver assim, vou morrer assim e não vou mudar. Quantas pessoas têm essas atitudes? E, na verdade, elas desencarnam com essas ideias e passam ao mundo espiritual a ter grandes dissabores e sofrimentos. Só aliviado pelas preces e pelos pedidos daqueles que ficaram na matéria. Custam tempos em sofrimentos, quando poderiam já, enquanto estamos aqui a caminho, começar esse processo de modificação, de transformação, de aceitação das nossas imperfeições. É difícil, todos nós dissemos, é muito complicado a gente começar a se autoavaliar. A gente começar a perceber que tem que melhorar em tal coisa. Mas por que é tão complicado? Por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência de nos acharmos superior aos nossos irmãos. Então nós não queremos mudar. Mas a doutrina espírita não força-nos a mudar, nem diz que nós temos que fazer tal coisa. Ela diz e ensina a verdade. E quando a gente aprende a verdade, a gente começa a se libertar de certas imperfeições. Muitas das vezes, sem até percebermos. Mas isto só se dá quando nós começamos a estudar, a procurar conhecer os porquês das minhas ansiedades, das minhas aflições,
das minhas dores. E para que isso aconteça, eu preciso aceitar. E essa aceitação estimula a vontade de conhecer. Eu começo então a fazer umas pequenas reflexões diante do novo aprendizado, do novo conhecimento. Mas eu sou assim. Vou experimentar lá em casa hoje a não reclamar quando a minha mulher dizer que bonito chegasse essa hora. Vou ficar quieto. Não vou dizer nada, porque toda vez que ela me chama a atenção, eu não deixo por menos. Ela tem que ouvir. Mas isso cria um ambiente desarmonioso, de desentendimento, de raiva, de mágoa. E eu não sei se é melhor eu estar em casa ou ficar na rua. Mas por que isso é assim? Culpa da minha mulher? Culpa daquela situação? Não. É culpa minha. Só minha. Porque é o momento que eu começo a refletir, a me sentir menos egoísta, menos orgulhoso, menos prepotente, e começo a perceber as minhas falhas, porque não há quem não as tenha. Eu então começo a fazer essa modificação. Eu começo em casa a ter outras atitudes diante de pequenas coisas que parecem insignificantes. Eu estou na mesa, levanto, deixo tudo sujo e vou embora. Alguém pergunta, faz favor, tira o prato, põe ali põe lá. Eu não tiro. E aí começa uma coisa desnecessária. Isso é comum. Claro que não é em todas as casas. Não são todos os irmãos que fazem isso, mas isso faz parte. As pequenas coisas dão os grandes desentendimentos. E nós podemos ir modificando a nossa vida. Às vezes a gente acha que as pessoas que estão no nosso convívio é que são os problemas. Mas nós não cedemos em nada. Porque quem manda lá em casa sou eu. Quem leva a comida lá em casa sou eu. E lá quem manda sou eu. Agora, quem é odiado lá em casa, também sou eu. Está lá no Evangelho, isso, segundo o Espiritismo. Então é o momento de uma pequena reflexão. As mudanças, né? Kardec também, quando ele falava sobre as mudanças, sobre as reformas, os espíritos informaram a ele que também há uma escala de mudança de imperfeições nos espíritos. Há os espíritos imperfeitos, há os bons espíritos e os espíritos puros. Que grau será que nós nos encontramos? Nós já estamos no grau de espíritos bons, aonde nós já estamos retirando uma parte do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa ambição, do nosso rancorzinho, da nossa mágoa, da nossa inveja. Será que nós já estamos trabalhando essas imperfeições para dizermos que já estamos um pouco na balança, mais harmonicamente, fazendo com que ela esteja quase no ponto de uma mudança? Ou continuamos na primeira escala, egoístas, maledicentes, malévolos, maldosos, incoerentes, inconsequentes? Aonde eu estou? E por que eu estou assim? Isso tem me propiciado momentos de alegria e de felicidade? Tem me dado uma paz que eu possa sair tranquilo,
e voltar para casa mais feliz porque estou voltando, e vou encontrar lá alguém me esperando, e eu vou chegar sorridente, alegre, dizendo que estava bom onde fui, contando alguma coisa, mas com outras expressões, com outras colocações, com umidade, com sentimentos. Por que nós encontramos tanta dificuldade em nos amarmos, em nos perdoarmos, em sermos tolerantes? E nós estamos sofrendo por causa disso. Muitos de nós se mudam, se transferem, porque não suportam os outros. Grande quantidade de pessoas vive só com seus pensamentos maledicentes. Então não está só. Ninguém fica só, embora não enxergue quem esteja a seu lado, porque não foi dado a ela essa condição. Mas nenhum de nós está só. O livro do Espírito diz, Kardec, que os espíritos se acotovelam conosco. Então eles estão junto de nós, perto de nós, nos acompanham, nos cercam. Por que então eles não se jogam em nós? Todos aqueles que se aproximam demais é por causa dos nossos pensamentos, da forma com que vivemos. E eles nos intuem. Muitas vezes eles nos dirigem, nos mandam. Na palavra espírita, eles nos obsediam. Eles dão vazão aos nossos prazeres mundanos, aos nossos sentimentos. Até quando nós não vamos perceber o que é meu e o que não é meu? Nós somos conscientes e somos todos inteligentes. Somos capazes de entender o que é certo e o que é errado, sem dúvida nenhuma. Não há ninguém de nós que possa dizer, eu não sabia, por isso eu fiz. Segundo informações do mundo espiritual, nós temos na consciência as leis divinas. E quando nós consultamos a nossa consciência, nós percebemos se aquela atitude era melhor e mais correta, ou ela é uma atitude impositiva, agressiva, para demonstrar que quem tem poder sou eu. Ou então para irritar mesmo, para fazer com que a pessoa se descontrole emocionalmente. Então nós vivemos e semeamos aquilo que amanhã colheremos. Uma ação nossa gera uma reação. E a nossa transformação íntima, a nossa reforma de pensamento e de procedimentos, tem que ser. Nós não viemos ao mundo para ser derrotados. Nós não viemos ao mundo para passarmos em sofrimento e aflições e dores. Não viemos para isto. Nós viemos ao mundo para evoluir, para aprender e nos tornarmos melhores. Mas isto só depende de cada um de nós. Não depende de Deus. Porque Deus não colocou nenhum de nós aqui para fazer o mal. Nenhum. Nem para sofrer também. O sofrimento é causa das nossas atitudes. As dificuldades são inerentes da vida. Agora,
Eu costumo dizer que a vida me impôs sofrimento. Não. Eu me impus sofrimento através das minhas atitudes. Por isso minha vida ficou sofrida e atormentada. A causa das coisas que acontecem do mal para nós e das aflições não é por culpa de Deus, é por minha culpa. A responsabilidade é minha. Eu tenho o livre-arbítrio e o direito de discernir entre o certo e o errado. Muita gente vem ao Espiritismo à procura do milagre, do passe, água fluidificada, e algumas doutrinárias, que algumas acham boa, outras não encontram nela aquilo que veio procurar, se levanta e vai embora, nunca mais volta. Veja bem, tudo é bom quando eu começo a me esforçar para melhorar. Quando eu falei que nós ia reformar uma casa, a casa só fica bela e bonita quando eu executo tudo aquilo que eu projetei. Todo o trabalho com acabamento, porque o alicerce é sólido. E o alicerce nosso, que é o espírito, é sólido. Ele não precisa, ele tem que mudar os hábitos de procedimentos. E isso é uma questão de foro íntimo. E como eu sei quando eu estou errado ou não estou errado, eu tenho que começar a me transformar em uma criatura um pouco mais humilde. Como eu conheço o Evangelho e estudo, sei que Jesus falou: aqueles que se humilharem serão exaltados. Aqueles que se exaltam serão humilhados. Então hoje eu me exalto, mas amanhã, mais tarde, o sofrimento vai ser tão grande que eu vou ser obrigado a me humilhar, a reconhecer o mal que pratico a mim mesmo. Porque eu vou ter que reconhecer a bondade de Deus. Porque Deus não criou as imperfeições. Quem criou as imperfeições, os vícios, os defeitos morais, fomos nós. Nós somos artífice disto. Deus também não criou o sofrimento. Não criou eu para que eu me sinta menor que os outros. Porque perante a Deus, somos iguais. Nem há ninguém melhor que o outro para Deus. Mas nós, quando partimos para lá, ou quando estamos aqui, é nós que escolhemos os caminhos que vão nos propiciar um momento melhor ou um momento mais infeliz. E o despertamento, nesse momento, é para que a gente se conscientize. Eu talvez tenha que mudar alguma coisa na minha vida. Eu estou discutindo muito, eu estou me irritando muito, tudo me irrita. Eu não consigo, qualquer coisa que me diz, dá vontade de esbelar ele. E se facilita, vai lá e esbela mesmo. Alguma coisa não tem, mas é ele que me provoca. Mas quem tem que ter o domínio sou eu. Mas eu sou assim, porque a minha descendência toda é violenta. Meu pai, meu avô, não sei o quê. Não é verdade. Pode ter descendência até do maior bandido do mundo. E o filho dele não é igual a ele. Porque ele não fez o espírito do filho dele. Ele fez o corpo. Mas o espírito, não. Pode ser um espírito também com tendências agressivas? Pode ser. Sem dúvida nenhuma. Pode trazer algumas imperfeições? Pode. Mas ele pode, desde cedo, se corrigir, se transformar? Pode. Quantos de nós já nos transformamos? Às vezes a gente encontra companheiros, amigos da infância. Para mim já está ficando difícil encontrá-los, porque estão diminuindo bastante, né?
Mas ainda encontro alguns. Ontem mesmo encontrei um no banco que jogava bolita comigo. E eu não me lembrava mais dele. Ele sentou do meu lado, me olhou. Tu é o Leoni? Digo, eu sou. Pô, te conheço, como é que está fulano? O nome de toda a minha família, dos meus irmãos, tudo. Eu olhei para ele e falei, quem é tu? Eu sou fulano, assim, que eu jogava bolita contigo, eu morava lá, tinha vovó, titia. Aí eu me recordei de tudo aquilo. Eu tive que voltar lá, né? Não era muito, 70 anos atrás, né? Voltar lá para me lembrar dele. Né? Vejam bem, quanto tempo passa e a gente lembra das pessoas lá adiante e depois reencontra numa situação totalmente diferente daquela que até a gente sonhou. Mas como? Esse cara aí não pode. Esse não. Mas o que ele fez da vida dele? Ele fez uma reforma. Ele teve a capacidade de se autoavaliar, de procurar todos os dias, de noite, procurar saber com ele mesmo, orar e pedir a Deus, ele mesmo. O que eu fiz de mal? Hoje eu não devia ter ofendido a fulano, Beltrano, Ciclano. Amanhã eu vou corrigir isso. E começar essa mudança. Vocês vão sentir uma grande felicidade, uma mudança, uma transformação, que não há dinheiro nenhum que dê essa satisfação, que dê essa felicidade. A felicidade é uma coisa assim, que é feita por nós. Por isso Jesus disse que a felicidade não era desse mundo, porque ele sabia do nosso egoísmo, ele sabia da nossa vaidade, do nosso orgulho, e ele tinha certeza que nós teríamos muita dificuldade de nos olharmos no espelho da verdade para ver a refletir os nossos enganos e reconhecê-los e começar a nova caminhada. E a gente acaba dizendo, né, que Deus criou o mal, que Deus criou isso, que Deus criou aquilo, foi Deus que me fez assim. Não é verdade. Deus não fez nenhum de nós mal. Eu já falei outro dia, a doutrina nos esclarece sempre a mesma coisa. Mas para que a gente tenha uma transformação, para que tenha essa reforma, é preciso que nós recomeçamos a sentir a importância desta vida. As dificuldades são criadas por nós e nós somos capazes de modificar a nossa própria vida. Os vícios são nossos. Toda vez que eu venço um vício, eu me torno um homem dignificado, porque Deus está sempre me apoiando. E quando eu deixo um vício, eu também beneficio outras entidades espirituais, porque elas me intuem também o vício. E eu deixo de ser, né, aquela criatura que me serve como um instrumento para o mal. Isso eu posso fazer. Muitos de nós dizem que é difícil e que luta e não consegue. É porque não tem vontade. Quando você não tem vontade, você passa a vida inteira e não consegue nada. Se acha um fracassado. Porque você não quer vencer. Você não quer deixar de certas coisas. E quando nós não tivermos humildade, quando nós não tivermos senso da caridade, da fraternidade, nós sofreremos. Porque foi nós que semeamos a semente amarga dos espinhos que nos ferem e que nos dilaceram a consciência e o corpo. E muitos de nós passamos pelo mundo espiritual sentindo as mesmas aflições que sentíamos aqui. Porque somos eternos. E nós temos que aprender a nós redimirmos, a nos modificarmos agora, enquanto estamos a caminho. Não vamos esperar que o Pai nos chame para voltar ao mundo espiritual, levando os mesmos defeitos,
mais agravados aqueles que trouxemos quando nascemos na encarnação. A oportunidade é agora. Vamos aprender a doutrina espírita. Vamos aprender a nos conhecer. Nós somos boas criaturas. Todos. Não há nenhum de nós que seja exatamente mau. Porque Deus não fez um sequer dos seus filhos maus. Um só. Ele não fez. Ele fez todos iguais. Todos. Fez simples e ignorantes com destino à perfeição relativa. Eu posso demorar milhares de anos para chegar a essa perfeição. Eu terei muitos desafios pelo caminho, muitos sofrimentos, pelas atitudes impensadas que tomo hoje. Mas eu posso abreviar o caminho espinhoso e chegar mais cedo a essa condição de espírito superior, de espírito puro, porque assim está designado que nós chegaremos. Mas nós somos causa do sofrimento, não Deus, não os que estão conosco. Eles podem compartilhar, mas nós temos condições suficientes de nos tornarmos melhores. E toda vez que nós modificarmos as nossas atitudes, repercute positivamente no círculo em que estamos inseridos. Cada um de nós está inserido num grupo familiar, num círculo. E quando alguém muda, e quando alguém deixa um vício, logo todo mundo, mas fulano não bebe mais, fulano não fuma mais, mas olha, fulano não briga mais. Não é assim que funciona? Por que deu nele? Ele foi para lá e ficou crente. Não, não é crente. Ele ficou consciente. Ele percebeu que a atitude dele, os vícios deles, estava autodestruindo o aparelho que ele precisa para a sua evolução, para o aprimoramento seu, que é o corpo. Porque nós somos espíritos que estamos neste corpo. E quando eu vicio, quando eu faço, repercute no corpo somático. E eu encurto o período de permanência na matéria pelas atitudes malfazejas, que me conduzem ao sofrimento quando eu tenho todas as condições, toda a capacidade, toda a intelectualidade, todo para fazer uma mudança nos meus procedimentos. Só depende de cada um de nós, de nos tornarmos melhores. E isto não é difícil. Estudamos o Evangelho e colocamos em prática. Não vamos fazer como os grandes sábios. Conhecem tudo, mas não praticam nada. Vamos conhecer e vivenciar. A transformação moral e íntima é uma apenagem da doutrina espírita. Você tem que procurar ser bom e caridoso, humilde e benevolente. Não é difícil. Diga não a seu orgulho, ao seu egoísmo, e você viverá sorrindo, alegre e feliz. Que assim seja. Vamos fazer uma prece. Senhor, reconheço a importância de me fazer a minha reforma íntima.
buscando a cada dia ser uma pessoa melhor que no dia anterior. Senhor, sei ainda que deverei, ao final de cada dia, ao término de cada ação, ao concluir cada comentário, que eu saiba me calar e refletir, Senhor, sobre o que eu disse, sobre o que eu pensei, sobre o que eu fiz. Sei que devo continuamente analisar os meus pensamentos, palavras e obras. Só assim disciplinarei a minha conduta para torná-la uma conduta verdadeiramente espírita, uma conduta verdadeiramente cristã. Compreendo que tenho a eternidade para evoluir, mas não quero que isso sirva para amolecer o meu ânimo, esmorecer o meu ânimo, mas sim como estímulo para que eu acelere a marcha, de modo a poder ajudar aqueles que ficaram para trás, praticando desse modo a verdadeira caridade cristã. Que assim seja.